Olá, voltamos com divisão de polinômios, só que dessa vez nós vamos fazer divisão entre dois polinômios, não dois polinômios quaisquer, né? Um deles, o divisor, será dessa forma, x menos a, ou seja, vamos ver agora uma divisão de polinômios de uma forma particular, né? Em que o divisor tem essa cara aqui, tá? Pela definição de divisão, um polinômio pode ser escrito, assim, p de x, né? O divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Como o nosso divisor é sempre dessa forma aqui, x menos a, ou seja, tem grau 1, significa que o resto dessa divisão, né, já pensando no resto dessa divisão, ela possui grau 0. Lembrando que o resto sempre tem um grau a menos que o divisor, né? Então, por esse motivo, ela possui grau 0, tá? Porque o divisor possui grau 1. O resto é um grau a menos que o divisor. Se possui grau 0, nós podemos chamar esse resto de r de x, né? Simplesmente por r. Tá? Esse r aqui pode ser um número real, pode ser um número complexo, sem problema nenhum. Tá? Ou seja, de uma forma geral, é um número complexo. Né? E vamos pensar dessa forma por simplicidade. Não há problema nenhum pensar em esse r como sendo um polinômio. Okay? Como o nosso divisor tem essa cara x menos a, usando a definição de divisão de polinômios, podemos escrever o polinômio p de x, seja ele qual for, dessa forma. Esse quociente também, seja ele qual for, será q de x. O r nós já sabemos que tem essa característica, porque é um número complexo, né? Não tem o x, né? E o divisor já sabemos que é x menos a. Pois bem, ao calcular o valor numérico desse polinômio, né, para x igual a, isso aqui vai zerar. Estou calculando o valor numérico preparado. Isso aqui vai zerar, então tudo isso aqui cancela. Sobrou somente o resto. Ou seja, nesse caso específico, quando você está dividindo um polinômio qualquer por x menos a, o resto da divisão será sempre o valor numérico p de a, uma vez que você está dividindo por um polinômio que está na forma x menos a. Tá? Essa demonstração aqui, ela é oriunda desse teorema aqui, claro. Se a partir do valor numérico eu encontro o resto, nós chamamos esse teorema de teorema do resto, tá? O resto R da divisão de um polinômio p de x por um binômio na forma x menos a, com a pertencente aos complexos, é igual ao seu valor numérico p de a. Moral da história: a partir desse teorema, se você vai pegar um polinômio qualquer, vai dividir por x menos a, você não precisa usar, por exemplo, o método da chave para encontrar esse resto, uma vez que seu objetivo é só calcular o resto, né? Basta você calcular o p de a. Tá? O resultado de p de a vai ser o resto da divisão, ok? Claro, mais uma vez, nós vimos que quando esse resto, seja qual for o divisor e seja qual for o polinômio, quando esse resto é igual a zero, nós dizemos que um polinômio é divisível pelo outro. Né? Então aqui também se aplica, tá? Como P de A corresponde ao resto, se P de A for igual a zero, significa que um polinômio P de x qualquer é divisível por x menos A, uma vez que P de A é igual a zero. Né? Ok? Essa constatação aqui é oriunda do teorema de D'Alembert, né? Foi ele que demonstrou que se você calcular o P de A e esse valor de P de A, que é o valor numérico do polinômio para x igual a for igual a zero, significa que o polinômio em questão é divisível por x menos a. Ok? É o que acabamos de demonstrar a partir que é uma consequência do teorema do resto, né? O teorema de D'Alembert é uma consequência do teorema do resto, tá? Exemplo, se eu quiser saber o resto da divisão, claro, eu posso fazer 8x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 2x mais 3 e usar o método da chave que nós vimos na aula passada e calculando aqui dá 8x ao quadrado, vai embora, faz as contas e você encontra aqui o resto no final. Ok? Só que a partir desse teorema não há mais necessidade de fazer isso, basta você calcular o valor de P de A.
né? E seria A nesse caso, nesse exemplo aqui. O A, nós estamos dividindo esse polinômio por esse aqui, ó. O A vai ser 2. Tá? Lembrando que troca de sinal, é x menos A, tá? Se aqui tiver menos 2, você vai calcular o P de 2. Se tiver mais 2, você calcula o P de menos 2. Sempre troca o sinal porque aqui no meio é menos. Tá? Então aqui está menos 2, você vai calcular o P de 2. Se tivesse x mais 2, você ia calcular o P de menos 2. Tá? Então como aqui é menos 2, fica P de 2. Onde tiver x, você coloca 2. Olha para cá, ó. 8 vezes 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. Estou olhando para cá. E onde tinha x, eu estou colocando 2, tá? Claro, você pode usar o método da chave mais uma vez, só que aqui demanda bastante tempo e aqui o teorema do resto parece mais prático, tá? Com certeza é mais prático. 8 vezes 2 ao cubo é 8, 12 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 2 é 4, mais 3. 8 vezes 8 dá 64, menos 12 vezes 4 dá 48. E vou fazer logo essa continha aqui, menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, 64 menos 48 com menos 1 dá 49. Aqui vai dar 15, né? Ok? Então, significa que se eu for fazer esse método da chave aqui, esse resultado aqui no final vai ser 15. Tá? Ou seja, esse 15 é o resto da divisão desse polinômio por esse polinômio aqui, x menos 2. Tá? Como não deu zero, significa que esse polinômio não é divisível por x menos 2, porque o resto não deu zero, o resto aqui deu 15. Ok? Segundo exemplo, vamos calcular aqui, vamos verificar se esse polinômio é divisível por x mais 3. O que devemos fazer? Calcular o p de quem? Quem zera isso aqui? Menos 3. Lembrando que x menos a é o padrão do nosso divisor. Então, se está mais 3, eu vou calcular menos 3. Se tivesse menos 3, eu ia calcular 3. Sempre troco o sinal aqui. Tá? Então, o valor numérico p menos 3, ou seja, o valor numérico do polinômio tirando x e colocando menos 3, o resultado disso aqui é o resto da divisão desse polinômio por esse aqui. Tá? Como está perguntando se é para verificar se é divisível, nós temos que, obviamente, analisar o resto, por isso que eu estou calculando o valor numérico. Né? Tiro olhando para cá, ó, onde tiver x eu vou colocar menos 3, vai ficar menos 3 a quarta, mais 5 vezes menos 3 ao cubo, mais 8 vezes menos 3, menos 3. O p de menos 3 vai ser 2 vezes, aqui vai dar positivo, 3 ao quadrado dá 9, aqui dá 81. Aqui vai dar negativo, porque 3 ao cubo é 27. Deixa eu fazer aqui 27 vezes 5. 5 vezes 7, 35. 2 vezes 5, 10. Dá 13. 5 vezes 7, 35. 135. 135 negativo. Mais com menos dá menos. 8 vezes 3 dá 24, menos 3. O P de menos 3 vai ser 2 vezes 81, dá 162. Vamos somar todos esses negativos aqui. Vai ficar 135 com menos 20. Vamos somar com 27, né? Então vai ficar 12 vai 1, dando 62 também. Então aqui o resto da divisão desse polinômio por esse polinômio aqui é zero. Significa que sim, p de x é divisível por d de x. Ok? Mais uma vez, se quiser testar usando o método da chave, faça, tá? Não vejo praticidade nisso, mas se tiver curiosidade em saber se realmente isso aqui é verdade, né? Faça essa divisão aqui, conforme nós aprendemos lá passado, tá? Pois bem, além do teorema do resto, do teorema de D'Alembert, que diz que quando aqui é nulo é divisível, nós temos, para esse caso em que o divisor tem essa cara aqui, nós temos um algoritmo, tá?
desenvolvido por dois matemáticos, o Briot e o Ruffini, né? Por isso recebe esse nome de algoritmo de Brio-Ruffini. Esse algoritmo é uma forma, uma estrutura que você monta usando multiplicações e soma, de forma não só a obter o resto, né? Observem que o teorema do resto, o teorema de D'Alembert, nos dá só o resto, ele não nos dá o quociente da divisão, tá? O teorema afirma somente as informações com relação ao resto. Não nos dá informações, ou seja, se é divisível ou não e qual o valor desse resto, mas não dá informações de quem é o quociente da divisão. A vantagem desse algoritmo aqui de Brio-Ruffini é que, além de nos dar o resto, né, ele também nos fornece a informação do quociente da divisão. Tá? E, mais uma vez, o divisor precisa ser dessa forma, x menos a. Tá? O algoritmo Brio-Ruffini funciona para esse tipo de polinômio, para polinômios de grau 1 de uma forma geral, mas você tem que fazer umas adaptações. Tá? Hoje nós vamos ver somente para polinômios com essa forma aqui, que é o que nos interessa nesse momento, tá? X menos a. E aqui tem uma demonstração de por que funciona, tá? Esse algoritmo. Depois vocês dêem uma olhada passo a passo, dêem uma pausa no vídeo e olhem essa demonstração que ela é bem interessante, tá? Você começa com a primeira informação de que esse AN é o primeiro coeficiente do polinômio em questão, tá? Os BNs aqui, ó, são os coeficientes do seu quociente que você está atrás, tá? Observe que aqui são os coeficientes do quociente, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é baixar uma coisa que você já descobriu aqui com essa demonstração, é que o primeiro coeficiente do quociente equivale ao coeficiente, né, do polinômio original, polinômio pelo qual você está dividindo, ou seja, o dividendo. Né? E sempre há uma multiplicação desse A, que é lá do x menos a, esse A aqui, ó, por esse coeficiente primeiro e você soma com o próximo. O próximo de quem? Do polinômio do dividendo. Tá? E esse padrão é o mesmo. Você multiplica o A pelo coeficiente do coeficiente do quociente e soma com o coeficiente do polinômio do dividendo. Né? E observe que o padrão continua, sempre acontece isso aqui. Né? E esses dois matemáticos perceberam esse padrão aqui de operação, por isso que produziram esse algoritmo. Tá? Esse algoritmo dá o resto lá no final, e o resto é o que nos interessa, mas além do resto, ele nos dá também, observem aqui, ó, os coeficientes do quociente, tá? Do polinômio quociente. Vamos ver na prática como é que funciona. Isso aqui é só uma demonstração, tá? Funciona assim, ó. Você vai colocar o A aqui. Aqui está escrito a raiz de x menos a raiz de x menos a é a, tá? Se aqui for mais a, aqui fica menos a, né? Já falei isso aí. Aqui você vai separar duas barras, fazendo essas retas, esses segmentos de retas aqui. Você vai colocar os coeficientes de p de x, tá? Completo aqui, ó. Só colocar ele todo aqui. Aí aqui no final você separa o último coeficiente, que é o A0. Tá? Passa a barra aqui para separar o A dos coeficientes de p de x. Em seguida você passa a barra no último coeficiente. Por isso que aqui está dizendo que esses coeficientes aqui são sem esse cara, porque você vai passar a barra aqui e aí você vai separar, lógico. O resultado disso aqui, depois de fazermos as operações, vai nos dar os coeficientes de q de x. Tá? E aí essa barra aqui não é à toa, porque que vai ficar nesse cantinho aqui é o resto. Tá? Se esse resto aqui for zero, é porque é divisível, né? Se esse resto não for zero, é porque não é divisível. Lembrando que esse resto aqui é um número, porque nós estamos dividindo mais uma vez por x menos a. Esse resto tem que ser número. Tá? Vamos ver na prática como é que funciona esse algoritmo e para vocês perceberem a praticidade. Tá? Vamos acompanhar a divisão desse polinômio aqui por esse aqui. Tá? Primeira coisa que você vai fazer é isso aqui. Ó. Passa isso aqui, passa isso aqui,
escreve aqui o A, observem que o A aqui é 2, está negativo, fica positivo, ok? Você vai escrever os coeficientes aqui de P de x, só os coeficientes, não precisa colocar o x, tá? Só os números que acompanham os termos, tá? Só tem que ficar atento aqui se o polinômio está completo, tá? O polinômio tem que estar completo. Por exemplo, eu poderia ter 8x ao cubo menos 12x ao quadrado e não ter essa parte menos 2x, já pular para o 3. O que, que você iria colocar aqui no lugar desse menos 2 que não tem o x? Ia colocar 0 aqui, ó. Tá? Então tem que observar primeiro se o polinômio está completo, porque senão sua conta vai dar toda errada, tá? Se não estiver completo, você completa com zeros naqueles termos que estejam ausentes, né? Se não tivesse o x ao quadrado aqui, no lugar desse menos 12 seria 0. Tá? Aqui não vai acontecer, tá? Porque aqui permanece o grau. Pode acontecer de aqui pelo meio você não ter, aliás, ter algum termo faltando aqui, aí você tem que preencher com 0, tá? Aqui está completinho, você vai colocar 8, menos 12, menos 2 e 3. E aqui no final, o último coeficiente, você passa o traço, porque aqui vai te dar a informação do resto. Tá? É assim que se dispõe as informações no algoritmo de Brillo-Ruffini. Você primeiro coloca aqui o A, tá? Lembrando que o A é o número que zera isso aqui, nesse caso que é 2. Aqui você vai colocar os coeficientes de P de x. Aqui no final você separa esse último coeficiente, o A0 aqui, porque vai dar a informação do resto aqui embaixo. Primeiro passo de tudo, depois que você fizer essa disposição aqui, é baixar o primeiro coeficiente. Lembrando que eles são iguais, ó, por isso que você baixa. É o único que você baixa. O outro você precisa multiplicar e somar. Em seguida, daqui a pouco vou dizer por quê, tá? Mas aqui é o único que você baixa. Quando você começa a operação, você baixa. Tem 8 aqui, você baixa 8. Se tiver 1, baixa 1. O número que estiver aqui, você baixa, tá? Baixou essa primeira informação, você vai multiplicar na diagonal, descendo, e o resultado dessa multiplicação, claro que vai ter jogo de sinal aqui também, tá? Como vai ter jogo de sinal aqui também. Sempre nesse sentido, tá? Sempre na diagonal. Multiplica na diagonal descendo e soma o resultado na diagonal subindo. Nesse caso aqui, baixou 8. Agora, a partir de agora, a gente sempre vai fazer esse mesmo padrão. Primeiro baixa. Aí, a partir de agora, você sempre vai multiplicar na diagonal descendo e em seguida somando na diagonal subindo. É assim, ó. Multiplicando descendo. 2 vezes 8 dá 16. 16 menos 12. O professor falou que soma. Mas claro que aqui também tem jogo de sinal. Como tem na multiplicação, também tem na soma, né? Sinais diferentes, subtrai, pega o sinal do maior. Por isso que aqui eu já estou subtraindo, tá? Pode fazer isso mentalmente. 2 vezes 8 dá 16. 16 menos 12 dá 4. Tá? E aí você continua esse processo sempre multiplicando na diagonal. Agora, claro, você vai multiplicar o 4 que deu aqui. Multiplica na diagonal e o resultado você soma na diagonal também para cima. Multiplica descendo, o resultado soma com a diagonal para cima. Tá? Então nós vamos pegar esse 4 aqui, ó. Baixei o 8, deu 4. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar esse por esse. Tá aqui, ó. Melhor. Esse por esse, 2 vezes 4 dá 8, menos 2 dá menos 6. Ok? E continua, sempre multiplica na diagonal, descendo, e o resultado soma com a diagonal subindo. Agora nós vamos fazer 2 vezes 6 dá 12, com mais 3 dá 15. Acabou. Esse cara aqui é o resto. Ou seja, não é divisível porque não deu zero. O que aqui dá zero é divisível. E aí, professor, quem é o quociente? Bom, se você está dividindo um polinômio de grau 3, você está dividindo por um polinômio que é grau 1, então sempre o quociente vai ser 1 grau a menos. Nesse caso, como que o polinômio é grau 3, você está dividindo por um grau 1, então ele vai ser grau 2 o quociente. Se é grau 2, está aqui, ó.
os coeficientes do seu quociente, tá? Como ele é grau 2, então aqui é o 8x ao quadrado mais 4x mais 6. Está aqui, ó. Essa é a vantagem do algoritmo. Observem que ele é bem rápido e bem prático. Ele dá instantaneamente o valor do resto, mas também dá o valor do quociente, que pode ser útil em algumas situações. Tá? Se você não acreditar, multiplique um polinômio por outro e veja que vai dar o polinômio do dividendo. Segundo exemplo, verifique se o polinômio é divisível por x mais 3. Vamos lá, vamos usar o algoritmo agora. Ó, passa aqui. Peço desculpa aí por essa reta, porque aqui a mesa é complicado. Aqui, ó, quem zera isso aqui é menos 3. Ok, coloca os coeficientes. Vamos observar se o polinômio está completo. Não, está faltando o x ao quadrado. Então vamos começar pelo 2. Depois vem o 5. O próximo seria o x ao quadrado, não tenha zero, tá? Tomem cuidado com isso aí. O x é 8 e esse menos 3 é o nosso último a zero. Aqui eu separo porque aqui vai me dar o resto. Tá? Qual é o primeiro passo? Baixar o primeiro coeficiente. Tá? É o único que você baixa. O resto você sempre vai multiplicar na diagonal descendo. Deixa eu trocar aqui de caneta. Eu consegui mexer? Não consegui. Você multiplica aqui na diagonal descendo. O resultado você soma na diagonal subindo. Fica assim. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, com mais 5 dá menos 1. Multiplica de novo na diagonal descendo, o resultado soma com o próximo coeficiente. Menos 3 vezes 1 dá 3, 3 mais 0 dá 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, com mais 8 dá menos 1. E menos 3 vezes menos 1 dá 3, e 3 menos 3 dá 0. Como esse 0 aqui é o resto, significa que o polinômio sim é divisível, p de x é divisível por d de x, né? Já fizemos esse exemplo anterior, estamos aqui só confirmando agora usando o algoritmo de Brio-Ruffini. A vantagem desse algoritmo é que, além de dar o resto, ele também nos dá uma informação que pode ser importante, que é o quociente, né, dessa divisão. Como esse aqui é de grau 4, e eu estou dividindo por grau 1, então o q de x é grau 3. Olha que seria o q de x, 2x ao cubo, menos x ao quadrado, porque esse 1 não precisa colocar, mais 3x e menos 1. Tá? Cuidado com isso aqui, resto não colocar como coeficiente. Está aqui o nosso quociente. Muito prático. Agora, ele funciona somente para polinômios dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, que a gente vai ver na próxima aula. E temos que fazer algumas adaptações, né? Mas de uma forma geral, generalizando para polinômios de primeiro grau, tá? Essa forma de dividir aqui é para polinômios dessa forma aqui, x menos a, tá? Mais um exemplo aqui só para concluir. Vamos dividir agora. Quem é que zera isso aqui? Ó, é o menos 5. Então, nosso a aqui vai ser menos 5. Vamos observar se esse polinômio está completo. Está completo. Vamos colocar então os coeficientes. 1, menos 5, 2, menos 8 e 15. Tá? Colocando aqui os coeficientes, claro, sem o x. Aqui vai nos dar o resto. Ok, baixa o primeiro. Multiplica na diagonal, o resultado soma com o próximo. Menos 5 vezes 1 dá menos 5, com menos 5 dá menos 10. Menos 5 vezes menos 10 dá 50, mais 2 dá 52. Menos 5 vezes menos 10 dá 50, porque menos com menos dá mais, dá 50, com mais 2, 52. Menos 5 vezes 52, aí vamos fazer uma continha aqui. 5 vezes 5, 10, 5 vezes 5 dá 260, tá? Menos 5 vezes 52 dá menos 260, com menos 8, menos 268. Aí menos 268 vezes 5,
5 vezes 8 dá 30, 5 vezes 6 dá 30, com 3 dá 3, vai 3, 2 vezes 5, 10, 1.330. Tá? Estou fazendo aqui a conta de menos 5 vezes menos 268. Tá? Opa, 5 vezes 8 dá 40 aqui, gente. 5 vezes 6 é 34, tá? Aí vai 3, 2 vezes 5, 10, 13, 1.340. 1.340 mais 15, 1.355. Então esse aqui é o resto, ok? Não é divisível, né? Porque não deu zero. E esse aqui é o nosso quociente, né? X ao quadrado menos 10. Opa, se isso aqui é grau 4 menos 1 grau 3, x ao cubo. Menos 10x ao quadrado mais 52x menos 268. Olha aqui a praticidade do algoritmo que nos dá a informação do quociente além do resto. Tranquilo? Até a próxima.